Fala sucesso, tudo bem com você? Que prazer te reencontrar, sempre para um bate-papo, uma conversa, sempre histórias muito legais rolam aqui. E olha, antes de apresentarmos na TV Brasília, também na nossa Rede Clube FM, também na internet, eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para saber de tudo que acontece, para sempre estar por dentro das novidades. E hoje, prepare-se e teremos assim uma conversa que vai trazer muita paz, muita tranquilidade. Vamos receber um grande sucesso das redes sociais, não somente do Brasil, da América Latina, mas do mundo inteiro. Estão todos curtindo as mensagens de paz da nossa querida doutora Rosângela. Oi, tudo! Olá, Gratilovers! Olá, querido, que prazer estar aqui. Olha, uma honra para nós. Ai, eu acredito. Conversas de bastidores, o pessoal comentando e tal, que talvez você tenha vindo hoje aqui nos visitar para esse bate-papo, porque a gente fala muita abobrinha aqui. Você, como vegana, se interessaria nesse... É um hábito vegano, né? Tem expressões veganas que são muito boas. Falar abobrinha é uma delas. Eu gosto muito também de uma expressão que ajuda os animais a lidar com a aparência e a autoestima deles, né? Que é o vá pentear macacos. Que nos ajuda esse problema de autoimagem tão comum nos primatas, né? É verdade. Até então não tinha pensado dessa forma. Quer ver uma que é super bacana? A fulana tá com a macaca. Olha que bacana, tá junto com esse animalzinho, fazendo companhia. Olha que gostoso. Sim. Super. Assim como o cão chupando manga, né? Que incentiva os animais a ter uma alimentação saudável. Mas esse estilo de vida tão especial é possível para todo mundo? Por exemplo, eu posso ser vegano? Óbvio que pode, Posso? querido. Todo mundo pode ser vegano. Mas eu vegano. gosto tanto de carne. Não tem problema. Tem carne que pode comer. Por exemplo, contrafilé. Contrafilé? Ela é contra, né? Ah! Ele é contra. Eu tenho falado muito nessa época de Natal, né? O pessoal tá muito em dúvida sobre o Chester. Isso. Pode comer tranquilo. Pode? O Chester não é um bicho, né? Já viu um Chester vivo? Já jogou milho para um Chester alguma vez? É verdade. Tu conhece alguma tia que tem um sítio com 4 galinhas, 2 patos e um Chester? Ah, tem uma criação de Chester. Não tem. Então, olha pode só. comer o Chester tranquilo e tá tudo bem. A vida inteira imaginando que era uma ave, não é. Não tem ovo de Chester, né? Então, tá tudo bem. É que eu me baseio muito em estudos científicos, né? E nas vozes da minha cabeça. Então, eu sempre digo assim, se eu não conheço, é porque não existe. Entendi. É a sua régua. É a minha régua. Entendi. E a Xuxa, né? Ah, entendi. Que é a nossa musa maior. Então, se ela falou, tá falado. É um né? ser de luz. E é vegana, né? Primeira muito mulher vegana. brasileira, primeira astronauta. A primeira? Ah, verdade. Lá nos anos 80 ela já estava de nave. Quem é Marcos Pontes na fila do pão perto de Xuxa? Ela saía todo dia. Com bota de drag queen, salto 20 centímetros. Quer dizer, ele vem falar, é difícil ficar no espaço? Eu tenho um amigo massoterapeuta que diz que acaba com bico de papagaio. Não é vegano esse cara, Não, né? é vegano, tem que cuidar. Entendi. É bem... Eu até indico as pessoas a tentarem ter doenças um pouco mais veganas, né? Tipo, temos doenças que não são veganas? Tem, tipo, bico de papagaio não é vegano. Entendi. Né? Então, tenta uma doença, tipo assim... calcanhar de maracujá, sabe essas coisas assim? Entendi. Acho mais válido. Chega de explorar animais, né? Chega. A gente tava falando mesmo das expressões ali. Eu acho um absurdo ver as pessoas falando, por exemplo, hoje a cobra vai fumar. Sim, essa é muito comum. E aí vai incentivar o animal a usar uma substância tóxica, sabe? E eu quero que tu pare e olhe de um prisma um pouco mais distante e perceba que a cobra não tem braço. Verdade. Ou seja, para ela fumar, alguém tem que acender. Quem vai fazer essa atrocidade? Quem? Eu tenho uma suspeita. Mesmo? Uhum. E você pode contar pra gente? Luísa Mel. Essa mulher não me desce. Eu sou tipo Paola e ela é Paulina. A gente não bate. Ruth e Raquel. Ruth e Raquel. A gente não fecha. Mas eu achei que vocês fossem parças. Nunca. Mas ela também defende, não defende essa causa? Mas defende. Defende, se chama Luísa Mel, que vem da abelha. Sofrimento. Tu já assistiu B-Movie? Sabe como funciona? Verdade. Esses dias eu vi ela ela tava de roupa de oncinha, né? Ela tava de roupa de oncinha, que é uma crueldade. Eu tenho uma roupa de oncinha, mas a minha é diferente. Como é? A minha não tem crueldade animal. Como é? Foi uma onça, que é minha amiga, né?
A Suzane. E... Como é o nome? Suzane. Nome de onça. Não, pior que não tem nada a ver. Não? Não, estou olhando ela tem cara de Cíntia, sabe? Entendi. Mas o nome é Suzane. Aí, ela tava com problema e ela fez cirurgia bariátrica. E eu que fiz todo o acompanhamento psicológico dela. Aí, quando ela foi fazer a remoção de pele, ela me deu. De todo o coração. Então, não tem sofrimento animal, sabe? Entendi. Eu fiz o acompanhamento dela durante o emagrecimento. Foi algo que ela se livrou. Isso, foi até uma libertação. É simbólico, sabe? Então, Entendi. É uma quebra de paradigmas essa nossa conversa. isso, né? Porque a gente tem que se desprender dessas coisas. Tu sabe que tá tendo muita essa pressão agora no Natal, né? Sim. As pessoas sofrem muita pressão. Tu não te sente pressionado? O tempo todo. Principalmente pela Simone. Simone? É, Qual Simone? a Simone, da música. Que canta Então é Natal. Sim, E o que você fez? ela tá de volta. Tipo, o que você fez esse ano? Mais um ano da sua vida que não aconteceu nada. O ano termina. É. Só E que começa assim, outra vez. querido, eu tô contigo, tá? Ninguém solta a mão de ninguém. Não precisa ceder à pressão da Simone, porque assim, o que a Simone fez esse ano também, né? Lançou uma música, Simone? Não. Entrou pro CrossFit? Não leu um livro? Então a Simone não pode ficar pressionando a gente. Música de Natal é muito problemática, né? Será que Simone não virou coach? Não, eu espero que não. Não? Aí não tem o que fazer, é internar, né? Tem uma música de Natal que me incomoda muito também, que Qual? é aquela Bate o Sino Pequenino, Sino de Belém. Essa é tradicional. Tipo, mas eu não acho bacana bater um sino do lado de uma criança que acabou de nascer, sabe? Verdade. Ainda que seja um sino pequenino e de Belém. Traumas. O Natal é cheio de traumas, né? É difícil lidar com família. Tu tem aquele parente que é o parente maçã na maionese? Todos têm, né? É, o parente maçã na maionese é aquele que a gente quase não vê, mas quando encontra é desagradável. Sim. E lá vem. Pega o celular, faz de conta que tá Isso. falando ali. E o máximo disso também é o parente guirlanda, né? Que é aquele que a gente não quer nem que passe da porta, deixa ele lá. Fare. E toda a família tem esse conflito muito grande, né? Que a família é dividida entre pessoas que estão morrendo de fome e pessoas que querem esperar meia-noite para jantar. Exato. E aí sempre tem a tia que quer segurar a janta. E tudo bem, eu entendo o ritual, mas a dona Jussara tá desmaiando, a gente precisa fazer alguma coisa. E eu acho muito engraçado esse contrassenso entre ansiedade e tranquilidade. Porque essa tia que quer segurar a janta é a mesma tia que quer lavar a louça quando a gente nem terminou de comer ainda. Exatamente. Então essa tia, ela não tem um equilíbrio, né? Indico o yoga vegano pra ela. Existe? Yoga vegano? É? Poxa, como existe, Não querida? sabia. É uma coisa... Desculpa a minha ignorância, mas eu não sabia. É porque eu sou vegana, né? Entendi. E aí... Se eu falar que eu sou burro, você me acolhe? Não, é porque isso acaba, né, prejudicando os animais, essa expressão. Vamos rever isso. A yoga, ela prejudica muito os animais, né? Yoga? É, porque tem a postura do cachorro, do cavalo, da águia. Na yoga vegana, a gente só tem posturas do reino vegetal. Quais seriam? Eu posso te dar um exemplo de uma muito bacana, que é a postura do cravo da Índia. Cravo da Índia? É. O cravo da Índia, a gente tem muito a aprender com esse vegetal, sabe? Esses dias eu atendi uma paciente que precisava, né? Claro que eu não vou revelar o nome dela aqui. Óbvio que não. Por favor. Mas eu encontrei ela e falei... Sueli, olha só. Eu vou te passar essa postura do cravo da Índia. Aí deixei ela lá, fazendo, né? Fui no shopping, que eu queria comprar um tênis. E deixei ela praticando ali umas 3 horinhas. A postura do cravo da Índia. Porque o que a gente pode aprender com o cravo da Índia? O quê? Ele tá presente em várias coisas e ele sempre é rejeitado. Todo mundo cospe ele, tira do beijinho, joga Primeira fora. coisa. E ele tem esse sentimento de rejeição. Só que apesar de tudo, ele nos ensina. Mesmo que você seja rejeitado, deixe o seu gostinho onde você passar. Por que choras, Cortella? Chupa, carnal. Não é legal falar isso. Não é? Porque o carnal, ele... O que a gente vai esperar de uma pessoa que tem carne até no nome, né? Verdade. Então, esses dias ele até republicou uma postagem minha e deu créditos. Eu fiquei impressionado. Uma pessoa que tem carne no nome. Eu gosto mais do Clóvis de Barros Filho, né? Porque é barro, é da terra, Faz mais sentido. É um elemento nosso. Faz mais sentido. Você acha que um coach que diz assim para os alunos, vá plantar batata, se o aluno for vegano, ele está incentivando algo bom? Eu acho difícil que um coach fale isso, né? É. Porque geralmente só vai falar coisas como... Percebo que você não arrasta gosta. pra cima. Não, que é assim, ó. Sentir. Tem coisa que eu não gosto de tratar, que eu não quero tratar. Tem coisa que eu não quero que exista. O coach é das coisas que eu não quero que exista. Por quê, doutora? Tem algum motivo pra eles existirem?
trazem tanta motivação. A minha resistência a eles é tão grande quanto a autoestima deles, né? Que não acaba. E eu gosto muito de uma frase de um coach que eu sigo, que é um coach reverso, né? É um coach desmotivacional. E para nos botar no nosso lugar, tem. E ele fala uma coisa que é muito legal, que é assim: o não você já tem. Vá atrás da humilhação. Essa frase pra mim diz muito, sabe? Tem uma passagem no livro dele. Tem uma passagem que diz assim: não desista dos seus sonhos. Isso eu já ouvi. Insista, vai dar errado. Insista de novo, vai dar errado de novo. Insista mais uma vez. E aí sim, desista, porque tudo tem limite. Quanta humilhação. Porque... É uma nova corrente, o desmotivacional? Acho que depois dessa grande inflada no ego de todo mundo que o coach deu, a gente vem agora com essa nova vertente de desmotivar a pessoa também dar um olá para aquela coisa chamada realidade, né? Que é importante, assim. Pezinho no chão. Isso, eu não aguento mais ver primas de... Não minhas, primas de pessoas que agem como se fosse influenciadora. A pessoa às vezes é contadora e posta uma caixinha de pergunta e diz: ai, pode perguntar qualquer coisa. Tá todo mundo pedindo. Todo mundo quem, Ivone, sabe? Então, eu acho que agora o desmotivar... Porque assim, a autoestima em excesso é um problema, né? A gente tem que cuidar. Sim. Insuportável. Tem que cuidar. A pessoa com autoestima... Por isso que eu gosto de deixar, ao mesmo tempo que a autoestima da pessoa tem que ser alta, a baixa estima também tem que ser um pouco alta. Porque se a baixa estima for mais alta que a autoestima, acaba desequilibrando. Mas quando você fala de equilíbrio, às vezes a gente precisa da ajuda, sei lá, de medicamentos mesmo, doutora. Sim, sim. Como indicar medicamentos para uma pessoa vegana? Eu trabalho com floral, né? Certo. Floral. Tem um que, por exemplo, que é uma coisa que eu sempre acho primordial. Eu falo para qualquer paciente, diz: o que eu faço? Te acalma. Primeira coisa é sempre se acalmar. A pessoa sempre precisa se acalmar. E aí, tem um floral maravilhoso que eu faço, que é com alça de chinelo. O quê? Alça de chinelo. Banana macho, tomate nanico e lexotan. A pessoa ela fica assim, uma calma, transformada. Entendi. É muito bom. E tenho também... Você faz uso? Quase nunca, porque eu já tô no estágio que... Luz. Né, luz. Eu não tô conseguindo me alimentar de luz agora, porque o preço que tá a conta tá insuportável. Mas, então assim... E tem outra coisa que eu indico pra pessoa, às vezes dar uma repaginada no visual. Eu tô com uma coleção nova de uns looks incríveis. E tem uma peça da minha coleção que funciona super bem, assim, ela é uma camisa, um casaco off-white, que a pessoa veste e ela vai pondo o bracinho lá atrás, assim, ó. E é toda amarradinha com fivela. Ai, a pessoa fica tão calma quando põe aquilo. Caramba. É tão bom. Super conceitual. Indico. Super indico. Entendi. Às vezes, porque as pessoas querem se acalmar meditando. Eu acredito na meditação, mas eu acredito mais na medicação. Certo. Né? Funciona mais. 3 gotinhas à noite, 3 de manhã, a pessoa fica super bem. Efetivo. Eu sou assim... Falando em tratamentos, uma dúvida que apareceu aqui. Essa água é vegana? Essa água é vegana. Pode falar. Sem sofrimento algum. Obrigado. Animal. Então, uma colega nossa, eu acho que ela sofria de bipolaridade. Ela não está mais aqui na empresa, mas eu vou contar para você. Ela era vegana, mas não suportava a colega perua. Como pode isso? Isso acontece muito, né? Essas ofensas, né? Por exemplo, chamar a pessoa de vaca, né? Poxa, pobre da vaca. A gente tem que... Esse português carnívoro a gente tem que rever. Tem como? Claro que tem. Sabe uma frase que eu acho horrível? Aquela que fala assim: pode tirar o cavalinho da chuva. A pessoa fala isso como se fosse errado. Quer dizer, o certo é deixar o cavalinho na chuva? Quem vai passar um Vic Vaporub quando esse animalzinho ficar gripado, sabe? Porque a vaca já deixaram tossindo, né? E no brejo. Ela foi pro brejo e não aguentou. Foi. Então é bem... E o boi mesmo, né? História pra boi dormir. Quer dizer, o bicho tá com insônia, não consegue tirar um cochilo, que se ele cochilar pode virar hambúrguer. Ou pior, hambúrguer artesanal. Então a gente tem que rever nossos conceitos. Como a gente cuida dos nossos animaizinhos. Qualquer pessoa pode ser vegana, né, doutora? Qualquer pessoa. Começa por baixo. Começa por uma coisa fácil. Tipo? Miojo de frango. Mas é frango. O que menos tem no miojo de frango é frango, querido. Não tem crueldade animal ali, só crueldade com seu rim. Daí tá tudo bem, certo. Sabe? É sobre isso e tá tudo bem. Tá.
Então, de repente, não ser tão legal consigo mesmo, tá tudo bem. Não, tudo bem, que daí a escolha é sua, né? E tá tudo bem, como eu falo, tá tudo bem ser tóxica às vezes. Às vezes a pessoa até vai no meu show, sou obrigada a dizer algumas verdades pra ela, né? Porque é uma consulta. Acontece? É raro, mas acontece muito. E aí, às vezes eu tenho que dizer... Mas assim, eu entendo que no momento em que eu traumatizo uma pessoa no meu show, eu tô fomentando o meu mercado. Porque essa pessoa amanhã ou depois vai ser atendido por um colega meu. Então eu tô fazendo a roda girar. Cliente do futuro. Porque assim, eu gosto muito de deixar claro para os... Vai muito psicólogo no meu show. Mal saber eles que o pessoal do conselho tá junto comigo. E a gente vai dar... Mas tudo bem. E... eu gosto de deixar claro que eles não criem expectativas falsas a meu respeito. Eu não sou a porta-voz dos terapeutas. Eu sou o Mr. M dos terapeutas. Eu vim pra expor. Eu vim pra expor. Eu vim pra mesmo? contar as verdades. E tem muita coisa aí embaixo desse tapete, desse divã? Tem. E assim, a gente tem que entender também, né? Porque a gente fica aguentando a pessoa enchendo o saco o dia inteiro, Não sabendo é que dá vontade de falar: Simone, toma um jeito da sua vida, para de responder mensagem do Fernando. Paula palhaça. Renata. Sabe? Né? Então, tudo tem limite, né? Tudo tem limite, né? Ai, fica chorando. Por favor. Eu atendi uma paciente e ela estava muito incomodada, que ela disse: ai, tô me sentindo cansada. Queria um chá vegano, sabe, pra se acalmar, porque ela disse que ela se acordava muito indisposta, tava sempre ficando doente, fraca, não tinha disposição pela manhã. Aí eu conversei com ela, né, eu disse: Catiúcia, olha só, tu passa o dia em jejum, fumando pendrive, toma 3 térmicas de café, à noite come um cup noodles. Tu acordar disposta não seria energia positiva, Catiúcia, seria um milagre. Às vezes não é energia negativa, às vezes é falta de qualidade de vida que a pessoa tem, sabe? E você joga essa verdade assim, com essa clareza, esse holofote. Sim. A Catiúcia mesmo ficou umas 2 horas chorando, depois que eu parei de falar. Eu tive que cobrar a extra dela, né? Por favor. Mas enfim, isso acontece. Atendi uma paciente também que ela reclamava. Ela foi ela e o marido, né, em terapia de casal. Ela disse: ai, sabe o que é, doutora? É que meus pais se separaram quando eu era muito jovem. Então eu tenho problema de me relacionar. Por isso eu fico toda hora desconfiando do meu marido. Isso tá casando. E esse é o meu trauma. Eu falei: nossa, que bacana. Tu já sabe qual é o meu trauma. Quem sabe tu quer fazer meu trabalho também. Quem sabe por que papel de idiota que eu tô fazendo aqui, né? Quem sabe o problema dessa relação não é você achar que sabe de tudo, né, Marta? E anulando a sabedoria das outras pessoas. Que clima gostoso na consulta. É sempre bom, né? Harmonia. Harmonia. É porque assim, durante muito tempo eu trabalhei nessa linha de tentar fazer a pessoa entender por ela própria. Entendi. Como não deu certo, eu tenho que dar meus pulos, Aí você né? joga a realidade. Uhum. Por falar em jogar, você acompanha a Copa do Mundo? Você gosta de esportes? Gosto, mas eu fico bem incomodada, sabe? Eu fiz a posição do yoga vegano do Neymar, né? Que a gente ficava no chão, deitado, um tempão segurando o joelho, esperando ver se alguém apitava. Ninguém apitava, a gente levantava. Mas eu não acho muito bacana a gente torcer para a seleção canarinho. Entendi. Sabe? Não me parece uma coisa vegana. Não, e causa um sofrimento também, animal. Totalmente, totalmente. Eu até atendi um paciente que ele estava muito ansioso com os Jogos do Brasil. Ele disse: eu não consigo, nada faz passar o tempo, eu tô entediado porque eu não consigo. Eu falei pra ele, eu dei pra ele um amuleto. Qual? Pra passar o jogo, que inclusive é verde e amarelo, pra ele esperar passar. Que é uma esponja, né, de louça. Eu disse pra ele: vai fazer alguma coisa da sua vida, Carlos. Sua mulher não te aguenta. Se distraia. E ele se fez isso? Não pagou a consulta e me bloqueou. Mas são ossos do ofício, né? Sobre isso e tá tudo bem também, sabe? Você indicou pra ele uma terapia. Sim, terapia. Limpa. Né? Carlos? Então, assim, é bem comum que as pessoas não saibam lidar, né, com o resultado da terapia. Me conta uma coisa, por falar em pessoas veganas, às vezes eu sinto assim, que o vegano ele fica meio solitário. Como o vegano faz para encontrar a alma gêmea? O outro, a tampa da panela? Então, o namoro vegano é uma realidade, né? Existe? Óbvio. A pessoa tem que ir em lugares onde ela possa encontrar outros veganos, né? Seja num restaurante vegano, na Horta da Xuxa, no açougue protestando, jogando pedra, por que não? A pessoa tem que... Porque esses dias também, uma querida paciente minha, ela queria muito arrumar um namorado. Eu indiquei pra ela que ela podia resolver isso com simpatia, né?
Qual simpatia? Não, simpatia mesmo, que era insuportável. Eu disse pra ela, tenta ser mais simpática, sabe? Dá um sorriso. Senão fica bem complicado que alguém vai olhar pra cara dela, sabe? E acho que não resolveu, mas... Doutor, eu tô aqui, olha, me sentindo leve. Ai, que bom, querido. Essa consulta está sendo muito importante. Eu gostaria que você deixasse aqui os seus contatos, suas redes sociais. Então, quem quiser marcar consulta comigo, eu vou estar com a agenda aberta a partir de maio de 2028, que agora tá super lotada. Bombada. É impressionante, né? Depois que eu trabalhei na NASA, o pessoal quer muito consultar comigo. Você trabalhou na NASA? Sim, na parte de travesseiro. Eu fazia fronha o dia inteiro, uma de macramê, ficava tão bonita. Mas então... quero que vocês me sigam nas redes sociais, Doutora Rosângela Terapeuta. E também tem o arroba do meu paciente, que tem múltiplas personalidades, que eu trato ele, que é @indio.bem. Eu sempre gosto de falar uma coisa que é assim, ó. Faça igual ao Padre Fábio de Mello e me siga no Instagram. Olha só. Ele te segue lá, tá ali ele com Ele você. me segue, meu amigo, conversamos... Não, mentira, mas ele me segue. Tem um perfil, né? É. Tem, não tem? É. Às vezes acho ele um pouco coach, não é? Às vezes. É, a gente tá tentando tratar isso. Certo. Ninguém é perfeito, né? Não. Desculpa, eu acho que eu sou. Desculpa, mas eu também não quero. Quase ninguém. É que assim, o que é ser perfeito, né? É. Eu sou perfeito pra mim, você pode ser perfeito pra você, basta querer ser perfeito. Eu fui um pouco coach agora, desculpa. Percebi. Às vezes eu me perco dentro de mim, nessa loucura que é essa genialidade toda. Ambígua. É sobre isso, né? Olha, amei esse papo, aprendi demais. Espero que a gente tenha outras oportunidades desse encontro. Olha, achei assim, quer dizer, vegetal. E eu até vou pedir pra você me agradecer, né? Muito obrigado. Ai, gratidão, querido. Muito obrigado. Gratitude. Eu posso deixar uma mensagem? Por favor, isso que eu ia pedir agora. Eu quero que todos vocês, nesse 2023, sigam o exemplo da melancia. Qual é o exemplo da melancia? A melancia vivem falando mal dela, que ela é indigesta, que ela faz mal, se tomar com leite mata. E o que ela faz? Ela continua lá, linda, majestosa, grande. Nada afeta ela porque ela tem uma casca forte e resistente. Mas apesar dessa casca, ela nunca perde a doçura interior. Gratidão, gratiluz, gratitude. Tenho certeza que você aí de casa, você que nos acompanha pelas redes sociais, também está assim emocionado e arrepiado com tamanha sabedoria. Doutora Rosângela, sempre surpreendente, né, doutora? Tô aí pra isso. Pra iluminar esse mundão de meu Shiva. Vamos fazer o seguinte, a gente vai pro intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com mais Fala Sucesso. Continua aí, ligado na TV Brasília. Estamos de volta com o nosso Fala Sucesso, batendo um papo hoje com muitas risadas, muitas gargalhadas. Há pouco conversamos com a doutora Rosângela e agora, criador de doutora Rosângela, o responsável por essa história. O culpado. A culpa é dele. Índio bem, bem-vindo. Muito obrigado, querido. Muito obrigado pela recepção aí. E estamos aí, Brasília. Cara, que jornada, que missão legal fazer as pessoas se divertirem, né? Cara, muito bacana, porque as pessoas, eu tenho encontrado pessoas que falam assim, como é que pode, né, vir a carreira, não sei o que, por causa de um vídeo, né? Sim, um vídeo de eu tava já um bom tempo postando, tipo, 60 vídeos no mês, 10 anos batalhando, então, aí quando a gente vê que começa a dar certo, assim, é muito legal. Pra mim, o mais legal de tudo é vender ingresso. Sim. Porque é a materialização do número, né? E é uma validação de que as pessoas realmente gostam, né? Isso, porque assim, curtida, visualização é efêmero, assim, né? Uhum. O que significa esse número? E aí quando a pessoa vai lá e paga pra ver e assiste, aí... É um empenho, né? E a gente, ao mesmo tempo, consegue pagar boleto com mais tranquilidade, né? E como é que é essa história, pra quem, desculpa te interromper, pra quem de repente tá ali fazendo muito humor e divertindo as pessoas pela internet, e não é fácil, é um desafio gigante, porque tem o time, o tom, enfim, da internet, e de repente você se vê num teatro, numa casa de espetáculo, e aí você fala uma frase e a casa vem abaixo, todo mundo ri. Como é que é essa sensação? Cara, é muito louco, porque assim, como eu falei, eu trabalho com comédia há 10 anos, só que eu sempre vinha, eu já tinha uma carreira assim, mas sempre naquela coisa assim, eu entrava no palco, aí tinha que conquistar a plateia, fazer a plateia me conhecer e saía dali com o jogo ganho, mas era todo um trabalho. E agora não, agora as pessoas foram pra ver a Rosângela, então um oi basta pra galera rir, assim. Isso é muito bacana, assim. E aí quanto maior o lugar, mais forte é aquela risada, mais alta é aquela risada.
E a gente tem, onde a gente tem passado, faz 2 sessões, 3 sessões. Em Brasília, inclusive. Em Brasília hoje são 2, isso. Às vezes eu acabo a noite assim, morto, mas vale muito a pena. É uma troca de energia muito forte com a plateia. E demora pra desligar, imagino, né? Chega no hotel, tá ali acelerado ainda e tal. E assim, é legal porque a Rosângela é um personagem que tem um timing bem lento e bem calmo. Porque às vezes se é um personagem muito agitado, como eu tenho outros que são mais agitados, é uma coisa que cansa mais. Então como ela fala baixinho, uma coisa não cansa tanto a voz, é mais tranquila. E realmente a adrenalina vai longe, assim, até conseguir desligar, dormir mesmo, vai longe. A Marilene veio antes. A Marlene? Marlene. Sim, a Marlene, a Rosângela nasceu pra ser escada da Marlene. Mesmo? Mesmo. E aí, de repente... E aí assim, eu comecei... Aí a Rosângela começou a ter o público dela, mas ainda lá em Porto Alegre, o que me garantia a venda de ingresso em teatro, assim, era a Marlene, era a protagonista, assim. E aí eu comecei a botar a Rosângela em algumas coisas, tem a Nair também, que é do Universo. E aí eu fui num podcast, aí o cara falou, traz os personagens. Eu fui de Marlene e falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou levar a Rosângela pra jogar na fogueira. Tipo assim, não sei o que eu vou falar, porque eu não tinha muito texto dela, eu nunca tinha feito ela no palco, só tinha feito ela na internet, não tenho muitos textos, eu vou levar ela, vou jogar ela. E aí, desse podcast, tipo, me rendeu, sei lá, é muito legal pra gente que faz conteúdo ir no podcast pra depois fazer corte, né? Sim. Porque pra gente é incrível. Exato. E aí, desses cortes, sei lá, 10 cortes, 5 viralizaram muito, assim. E quando a gente fala de viralizar muito, é muito, inclusive, de um ponto de vista que a gente não consegue dimensionar, porque dos cortes saem cortes. Isso. E pessoas repostam e outros tomam conta daquele conteúdo. Isso. Enfim, espalha de um jeito assim. Eu sei que assim, meus Reels tinham, sei lá, 30 mil views, 40 mil views. Aí eu postei esse corte numa quarta, assim, de qualquer jeito. A thumb ficou toda horrível, que eu tava saindo pra um show, postei de qualquer jeito. Esse que eu acho que é o responsável pela... E hoje eu até consigo ver o que fez ele ser tão diferenciado, assim. Que eu falo um negócio e o host do podcast é um personagem, também é o Guri de Uruguaiana, que é um personagem lá do Rio Grande do Sul. Ele não aguenta e sai do personagem e começa a rir. E eu começo a rir. E as pessoas gostam muito dessa quebra, né? E aí, cara, eu postei e no domingo seguinte ele tava com 300 mil. Aí começou a acontecer umas coisas surreal, assim. A Angélica começou a me seguir. Que legal. O Padre Fábio de Mello começou a me seguir. Na outra semana ele tava com 2 milhões e pouco. Hoje em dia ele tá com 9 milhões. E já não é um dos mais assistidos, já tem coisa... E assim, como tu falou, gente que baixa e posta em outras páginas... Às vezes nem dá crédito, né? A maioria das vezes. Mas divulga, né? Porque às vezes não dá crédito pra pessoa saber, não sei o que, mas eu até brinco, as pessoas falam muito assim, aquela doutora vegana, a doutora gratiluz, mas sabe quem é, então acaba sendo... Pra gente é produtivo mesmo, a pessoa não dando crédito. Né? Pra mim chegou como doutora Gratiluz. Doutora Gratiluz, é bem comum também. Aquela doutora que é vegana, a doutora Gratiluz. Cara, aquele corte do coach, aquilo é antológico. Do Danilo. Porque é sutil, né, cara? Você vai se divertindo aos poucos e aí o remate para. Cara, e sabe que uma coisa que é o seguinte... a Rosângela, eu tenho vários personagens. A Rosângela é a mais parecida comigo. Mesmo? Mesmo. Você acha que é por isso que tem acho que sim. Acho que sim. Especial? Acho que sim, porque tipo a Marlene mesmo é uma personagem que eu construí durante um tempão. O que ela vai ser, como é que... Eu piro, cara. Eu penso no signo dos personagens, eu penso em tudo pra ter um background pra eles. E a Rosângela foi a que foi mais natural, assim. Aí naquela máxima que o público sabe quando o negócio é autêntico, assim, sabe? E sabe o que eu acho, assim, um ponto muito genial da história? Eu queria te dar os parabéns. Porque a gente vê a Rosângela em tudo quanto é lugar. E isso é muito genial. Porque o simples é o mais genial. E é o mais difícil. Cara. Então, assim, eu assistindo, eu falei assim, caramba, parece com a fulana. Inclusive, parece com uma Rosângela que eu conheço. Sim, tu falou. Mas, cara, sabe que isso é uma mania minha? Ontem... enfim, o dia que a gente chegou em Goiânia, a gente tava fazendo show lá, e aí o meu empresário tava comigo, e eu comecei a ver uma mulher, que ela tava com uma roupa absolutamente nada a ver, gritando e falando alto, não sei o que, eu falei pro Regis, ela tá olhando, cara, porque eu quero olhar ela. Eu sou louco por olhar as pessoas, olhar como que a pessoa se mexe, como ela fala. Às vezes eu sou super deselegante se eu tô num restaurante e tem alguém conversando na outra mesa. Assim também. Eu quero saber a história, o que aconteceu, e daqui a pouco perdeu o assunto aqui total, eu tô cuidando da outra mesa lá. Então eu acho que meus personagens têm esse negócio de identificação, porque às vezes não é nem exatamente uma criação, é mais uma imitação. Observação de... É uma imitação não de uma pessoa, mas de um arquétipo, né? Que existem várias Rosângelas, existem essas pessoas meio zen, meio malucas, assim. E todas têm um fio condutor ali idêntico, né? Isso. Falam calmo. Isso, E esse negócio de falar calmo, a minha mãe era kardecista, né?
E a gente, eu cresci em centro espírita. E a galera de centro espírita é assim, né? Todos falam calmo e tal. Então a fala da Rosângela tem muito desse... Um dia eu já tava fazendo a Marlene, os vídeos dela já estavam começando a dar uma bombada lá em 2020. E putz, eu preciso de alguma coisa pra interagir. Daí eu fui fazer uma publicidade pra uma empresa que eu tinha que fazer o pai, a mãe e o filho. Eu fazia todos os personagens. E aí eu juntei umas roupas que eu tinha lá, de acervo, assim. E aí quando eu botei a roupa, eu ainda brinquei com a minha sobrinha que tava comigo, falei, nossa, eu fiquei com uma cara de Rosângela, né? E assim, e a Rosângela parece que ela nasceu, assim, não foi tão planejada, ela nasceu. E aí eu enxerguei muito essa pessoa calma. Rosângela é o nome de uma professora minha da quinta série, que a gente podia botar fogo na sala e ela continuava calma. Então por isso eu escolhi o nome. Que é a Rosângela. Que é a professora Rosângela. E aí daí eu vejo essa história do calmo. E as pessoas me perguntam muito por quê? Oi tudo, né? E não oi tudo bem, ou oi tudo, como é que tu tá? Lá no sul tem uma região, a região de Montenegro, cidades que as pessoas falam assim, oi, entendi. tudo, como é que tá? É tudo tu tem que entender já. E tinha uma mulher que falava comigo no WhatsApp, a secretária de uma empresa que eu trabalhava lá, prestava serviço, e ela mandava assim, oi índio, tudo? Eu não sei o que, e eu achava muito engraçado. Aí ela... Pegou. Então ela é essa mistura de várias referências reais que existem, assim, sabe? Uhum. Por isso que a pessoa tem essa ideia de que já viu, porque provavelmente já viu alguém fazendo algo parecido. Ô Índio, dando uma olhada aqui, você começou no Faustão, foi isso? Naquelas... No Quem Chega Lá. Quando eu fui pro Faustão, eu já tava um tempão de carreira ali. Certo. Mas eu comecei a ser comediante por causa do Faustão. Certo. Eu era músico, eu trabalhei 10 anos em banda de baile, toquei em todos os lugares que você puder imaginar na vida. E aí aparecia na época o Faustão na TV, né, falando, você que é comediante, venha para o Quem Chega Lá, não sei o que, blá, blá, blá. E aí minha cunhada viu um dia antes, e a minha família é muito engraçada, minha família ri muito, tá sempre assim. E eu contava história, já fazia umas vozes, imitava os outros. E aí a minha cunhada falou, por que tu não vai? Eu falei, vou. Ué. E aí eu fui, cara, e, óbvio, foi ridículo, porque tinha um monte de humorista e eu nunca tinha feito nada na vida, eu era músico. Daí eu fui lá e fiquei 10 minutos, o teste era 3, eu fiquei uns 10 minutos falando qualquer absurdo. E aí o cara, o Léo Gama, na época, foi produtor de elenco da Globo um tempão, ele falou assim, olha só, tu não tem nem como te julgar como humorista, mas se tu quer ser humorista, tu tem que estudar, tem coisa assim. E aí eu cheguei em casa, já na época eu sempre trabalhei muito com design gráfico, coisa assim, aprendi a fazer pra mim, né? E aí fiz um flyer meu, peguei uma foto com a banda, com o microfone, escrevi humorista, Índio Bem, leve para seu evento. Assim. E comecei a fazer, cara. Fazer, aprendi errado. Isso é 2012. Aí em 2015, sim, eu fui participar do Faustão, daí eles me convidaram e tal, com outro personagem lá, que era o Zé Mundícia, que é o presidente dos sindicatos dos mendigos do Brasil. Caramba, completamente diferente. Sim. E aí foi indo e tal. O Zé Mundícia é um personagem muito legal pra palco, mas ele não tem essa coisa do já vi. Sabe, que o que engaja na internet é uma coisa que tá no teu dia a dia, tu te identifica. E tu não vai E a história dele é que é um mendigo, empreendedor, que prepara mendigos para o mercado do trabalho e tal. Algo que não existe. Algo que não existe, então não tem essa conexão. No palco é legal porque tu viaja com ele, mas tu não conecta com ele no dia a dia. E aí foi, cara, aí fiz o Faustão, fiz o Prêmio Multishow de Humor e rodei muito teatro, muito clube de comédia. E construindo, aí quando eu cheguei a fazer a Marlene já tava com a carreira um pouco mais sólida, assim, né? Já conseguia... Eu trabalhei muito tempo com evento corporativo e tal. Você falou a história da banda de baile. Uhum. O cara que tem essa escola acaba entendendo também a sentir todos os públicos, né? Porque a banda de baile precisa agradar, às vezes, um público terceira idade. Isso, às vezes uma formatura de molecada de 15 anos, enfim. E tu não tem nunca um repertório muito formado, né? Tu vai pra lá e vai vendo a pista, vai como é que é. Essa experiência pro humor também é muito enriquecedora, né? Porque você consegue calibrar pra cada público ali, de repente uma tinta aqui, outra ali, E né? fora do palco também, cara, porque como eu trabalhei como músico, e era meu próprio produtor, e também trabalhei na comédia. Então, às vezes, eu acho que eu entendo mais dos processos do que o artista que só vem do palco, sabe? Uhum. A gente acaba entendendo, porque eu já vendi baile, já vendi show. Mesmo os perrengues, né? Exatamente. Então, e às vezes é legal porque... Hoje em dia é menos comum que tem o Regis que trabalha comigo, ele que atende todo mundo e tal. Mas antes vinham umas propostas absurdas assim, eu falava, cara, esse mercado de banda de baile, os empresários é sempre uns caras casca dura,
Presidente de clube. Isso. Não sei se vocês têm essa expressão aqui, como a gente fala, tramposo, que é o cara que é... Então eu falo assim, não, eu tô desde os 14 anos de idade só com gente... Não tem como me passar essa perna porque eu tô escoladíssimo disso aí, entendeu? Então, e todo esse background é muito importante, assim. Até pra sentir, como tu falou, sentir as pessoas, né? Mas é interessante, assim, observar que, em se tratando da doutora, que tem um campo de ideias, criações infinitos, né? Porque ela combina, dá match com tudo, né? Então, cara... A gente falou de Copa do Mundo, a gente falou de celebridades... Não há nada que não possa ser dito pela doutora, né? Então, quando começou os vídeos dela dar certo, era sempre vegano. Aí eu fiz tudo que tu imaginar. Brincadeira vegana, que não podia gatomia, cabra cega, aí herói vegano, não podia o Pantera Negra. Eu fiz tudo que tu puder imaginar, eu subverti essa... E aí eu comecei a falar assim, cara, tá enchendo o saco, vou ter que ir... E a gente foi para essa vertente do uma paciente me disse tal coisa. E aí pode acontecer tudo, né? Porque dentro do consultório da psicóloga, qualquer história pode acontecer. Exato. E aí abriu muito esse leque, assim. Tanto que o Gratiluz, é muito baseado nas vivências dela dentro do consultório, assim, nos pacientes que ela atendeu e tal. Que ela nunca revela o nome, né? E já aconteceu de algum vegano pegar mal, assim, vir reclamar, pô... Cara, pra não dizer que nunca aconteceu... Os veganos me adoram, me seguem e tal. Legal. Eu achei que ia ter muito isso. Uma vegana, uma vez, me mandou mensagem, assim, que não achava legal, porque eu tava ridicularizando. Mas era um vídeo que eu tava debochando porque não podia usar gasolina, porque a gasolina era fóssil e fóssil era dinossauro. Era uma piração total. E aí... Só que, de certa forma, o vídeo tinha um cunho educativo, porque eu estava batendo contra os combustíveis fósseis. Mas eu entendo ela. Porque quando tem gente que não entende a Rosângela. Não entende sobre o que é a Rosângela. E aí eu recebia muita mensagem, assim... Ah, isso aí, tem que zoar os veganos mesmo. Cara, tem página no Instagram gigantesca contra veganos. Tipo assim... É mesmo? Como que tu vai ser rola um hate, então? Muito. Tipo, e como que tu vai ser contra uma pessoa que só não quer comer uma coisa, entendeu? Tá tudo bem, é isso aí, beleza. Então eu entendo às vezes que eles estão meio na defensiva e qualquer piadinha pode pegar mal, mas é muito raro que alguém se incomode. Eu achei que os psicólogos iam pegar mal também, que às vezes eu falo uns absurdos, né? E eles adoram também. Poxa, parabéns pelo seu trabalho. Me diverti muito aqui conversando com você. Muito obrigado, querido. Muito obrigado. Tem que voltar aqui mais vezes para mostrar os outros personagens também, que Com a gente certeza. sabe que fazem muito sucesso. Agora há pouco perguntei para a doutora Rosângela, mas quero perguntar para você também os canais para encontrar, trocar uma ideia com o Índio. Então, @indio.bem em todas. Instagram, TikTok, YouTube. Agora 2023, cara, tem muito projeto legal. Conta pra gente. Então, eu me mudei há pouco tempo para uma casa muito grande. E lá todas as personagens vão ter a casinha cenográfica delas. Então vai ter o consultório da Rosângela, a casa da Marlene, a casa da Nair. Então os vídeos vão ganhar outra cara. Agora em janeiro estreia o Gratiluz, daí no formato definitivo, no teatro, com uma produção super legal. Janeiro também estreia o Graticast, que é o podcast da Rosângela. Que legal. Solo, sim, só com reflexões e loucuras. Então a pessoa me seguindo lá no Instagram, ela vai receber tudo. Inclusive o Graticast a gente deve estrear lá pelo dia 20 e poucos de janeiro junto com o teatro. E tem muita coisa... Vai rolar programa de entrevista esse ano com da Rosângela também, consulta com famosos e tal, online. Então me sigam pra ficar sabendo de todas as novidades. Vamos acompanhar tudo. Isso aí. E pensa também, eu sei que já tá rolando, isso não é uma ideia minha, já vem de vocês, mas eu quero incentivar de ter alguma coisa pro rádio. Ah, sim. Sim, eu adoro rádio. Adoro rádio. Estamos pensando sobre. A gente até tem o projeto o Graticast, né? Que é vai ser só áudio, não vai ser videocast. E a gente tem ideia de pílulas para lançar para rádios, assim. É um projeto que pode rolar em 2023. De repente, hein? Uma muito boa. Né? Me diverti muito, tenho certeza que você também. Deixa aí o seu like, compartilha, é importante fortalecer esse movimento. Parabéns, Índio Bem com a gente aqui. Valeu, turma!